Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja indo muito bem com vocês. Graças a Deus, nós estamos aí para mais uma jornada, mais um início de uma grande jornada. E nós vamos estar dando início hoje a um tema, a um estudo maravilhoso que eu tenho certeza vai falar muito ao seu coração. O tema da nossa nova série de estudos bíblicos é este aqui. Você pode ver aqui através desse livro que diz A Vida que Você Sempre Quis e que Deus Sonhou para Você. É de John Orterberg. Esse livro é maravilhoso, é um livro que eu estudei há muito tempo atrás, um livro gostoso. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Ele não tem um texto base, ele não tem um roteiro base a seguir, mas são capítulos preciosos. São 12 capítulos, na verdade. Isso vai dar mais ou menos uns 3, 4 meses que nós vamos estar estudando. Talvez a gente junte dois capítulos em uma aula, mas tudo vai depender de como nós vamos estar correndo, como nós vamos estar descorrendo o texto e entendendo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então, eu fico muito contente por você estar participando conosco aqui desse estudo. Eu quero pedir para você, não esqueça, deixa um like, compartilha e que você possa enviar esse texto, esse vídeo para as pessoas que necessitam, pessoas que precisam realmente de ouvir o que nós vamos ouvir por meio do Espírito Santo nesta manhã maravilhosa. Então, o tema é a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Ele vai falar de relacionamento profundo com Deus. Não um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo. Isso é muito interessante, por quê? Porque quantas vezes eu e você nós não desejamos uma vida ardentemente frutífera? Quem não quer uma vida cheia dos frutos daquilo que Deus tem feito por nós e nós queremos reproduzir isso para as pessoas? E muitas vezes nós estamos barrados em obstáculos que muitas vezes criamos. E na verdade, esse estudo vai trazer exatamente isso, essa libertação para a sua vida, de você poder demonstrar os frutos que você tem produzido e não somente isso, você vai usufruir totalmente dele também numa intimidade muito grande com o Senhor. Agora, deixa eu falar aqui para você, deixa eu falar aqui algo muito importante. Muitos esforçam-se para isso, muitos eles fazem muito esforço, mas não conseguem vencer os obstáculos. Eu vou dizer para você, se você quer começar e seguir essas 12 aulas, você vai ver que muitas vezes você não vai querer estar participando, você não vai querer ouvir algumas coisas que vão confrontar a sua vida e o seu coração. Isso é normal, são os obstáculos que vão surgir na sua vida. E muitas vezes é um estilo que vai contrapor aquilo que você está vivendo. O estilo que nós vamos apresentar aqui vai contrapor aquilo que nós estamos vivendo. E isso é muito importante você entender. E eu quero desafiar você a não desistir, a não desanimar, mas ficar firme, forte, juntos, para ir até o final. E aí sim nós podemos ter ali uma satisfação plena e convicta de que Deus está fazendo algo maravilhoso na nossa vida. Então, antes que você tenha alguma dúvida, esse livro é baseado na Bíblia. Todo estudo está baseado em Bíblia. No começo nós vamos fazer uma introdução, é claro, mas você vai ver que tudo está baseado na Bíblia, né? E esse autor, John Ortberg, ele nos ajuda, através de princípios bíblicos, vencer os ciclos altos e baixos da vida cristã. Você já passou por isso? Eu passo por isso, em altos e baixos. Tem dia que nós estamos alegres, tem dia que nós estamos tristes, tem dia que nós estamos aí explodindo de motivação, tem dia que eu estou desanimado demais. Então, John Ortberg, ele vem para mostrar que esse novo estilo de ciclo que muitas vezes nós estamos alto e baixo pode ser nivelado e equilibrado. Isso é muito importante para a essência do cristianismo, ok? Então vamos lá, vamos para a introdução. A introdução quero começar da seguinte forma: o que você faz para crescer? O que você faz para crescer?
Quando você pensa numa pessoa com uma maturidade espiritual muito grande, você deve pensar assim: como é que ela chegou àquele ponto? Como que ela chegou àquele estágio? E muitas vezes, ao olhar isso, ao ver isso, eu começo a ficar meio que desmotivado, porque eu estou tentando e não conseguindo. Mas este momento que você está ouvindo agora é para você. Eu vou dizer, você vai conseguir mudar o seu estilo de vida, a sua essência de vida, tá bom? A pergunta também que eu quero deixar para você é: por que parece tão difícil e tão demorado essa matéria, esse estágio de maturidade espiritual, né? Mas olha só, o evangelho, ele insiste que a transformação da personalidade humana é possível. Entenda isso, é possível. Agora, nunca é fácil e nunca é tão rápido, mas em algumas raríssimas exceções, o crescimento passa a ser rápido. Agora, quando você resolve aprender de Jesus, eu vou dizer para você com absoluta seriedade que você terá e você vai ter condições de organizar a sua vida. E com certeza você vai estar caminhando e sinalizando que deseja crescer e corrigir rotas na sua vida e no seu caminho, ok? Então, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. É para que você para tornar acessível a você parte da sabedoria das pessoas que vivem e que já viveram experiências que podem trazer para nós algo muito importante de crescimento. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você aceita essa jornada? Você deseja continuar? Esse é o grande desafio e que você possa estar desafiado, sendo desafiado agora por isso, que você seja desafiado a crescer, tá bom? A primeira aula de hoje é exatamente essa. É hora da metamorfose. É, meu irmão, é hora da metamorfose. Nós estamos aí, né? É hora da metamorfose. Vamos que vamos, porque nós temos a certeza de que há esperança da transformação. Olha só, Soren Kierkegaard diz o seguinte: agora com a ajuda de Deus, serei eu mesmo. Interessante essa frase. Pat Conroy, ele diz o seguinte: não conseguia aniquilar um anseio supremo em meu coração que diagnostiquei como um chamado de volta ao lar. Ao ouvir essas duas frases que nós acabamos de ver aqui, né, de Soren dizendo agora com a ajuda de Deus eu serei eu mesmo, gente, isso desanima a gente, porque, puxa, por que então eu vou estudar para ser quem eu sou? Mas esta é a intenção do cristianismo. A intenção do cristianismo é mostrar quem você é. É você perder a máscara, é você deixar cair a máscara e ser quem você é. Agora, o que acontece muitas vezes é que nessa ânsia de querer maturidade, de crescimento, eu passo a ter eu passo a deixar com que parte neurótica da minha vida fale muito mais alto. Então, olha só que interessante. Por que isso acontece na minha vida? Porque eu estou muito mais preocupado no que os outros vão pensar de mim do que o que Deus está pensando de mim neste momento. Olha só que coisa interessante. Isso precisa deixar você desconfortável nessa hora. Não importa o que os outros pensem de mim, eu preciso entender o que Deus, através do que Ele está falando a mim, o que Ele está pensando de mim, para que eu possa melhorar. Por que eu falo isso? Porque, olha só que coisa interessante. Como pais ou mães, né, tanto faz, nós queremos criar momentos mágicos na vida dos nossos filhos, para que eles possam se lembrar de como eram boas os momentos em que nós estávamos juntos. Mas veja bem que eu disse aqui, a gente muitas vezes tenta criar movimento mágico. E muitas vezes nós estamos deixando de ser quem nós somos para criar esses momentos mágicos. E isso causa uma falha, abre um abismo muito grande no coração dos nossos filhos nesse sentido. Porque quando nós realmente mostramos para os nossos filhos quem nós somos, nós estamos dando a eles condições de fazer com que eles entendam que a vida não é como o mundo diz que ela é.
Mas olha só que coisa interessante. Como pai ou como mãe, eu posso errar. Como marido, como esposa, podemos errar. Podemos errar, podemos fazer várias coisas que muitas vezes não agradam, não agrada a Deus. E olha só que coisa interessante, e como pai, como marido, até mesmo como amigo ou até mesmo como vizinho, eu posso desapontar alguém. Mas o fato é como eu posso ser transformado. Como que eu posso ser transformado, né? Então, olha só que coisa interessante. Eu passo a decepcionar-me comigo por falta da capacidade de orar e muitas vezes de libertar-me de fantasias que envolvem vingança, raiva, ódio, por causa de algo que aconteceu no meu passado e que eu julgava estar há muito tempo perdoado e livre. Então, esse livro vai tratar exatamente disso. O que te prende do passado? O que está trazendo prisão do passado para a sua vida no presente que impede de você crescer para um futuro melhor? Esse livro vai tratar exatamente isso. É por isso que chegou a hora da metamorfose. Chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você deixar de ser larva, criar asas e voar para muito mais próximo do trono de Deus e receber dali toda a essência que você necessita para viver o melhor de Deus todos os dias. Mas olha só, é que muitas vezes, qual é o erro? A verdade é que nós queremos ser o que Deus não nos chamou para ser e muito menos para fazer. Isso traz uma grande decepção. Ou seja, o que é isso? É resultado de desapontamento. Eu quero ser aquilo que Deus disse para mim não ser. E eu quero fazer aquilo que Deus disse para eu não fazer, né? Então, a frustração aqui nesse sentido nada mais é do que ser algo que você não é para agradar pessoas, né? E fazer coisas que você não foi chamado para fazer para agradar pessoas. Isso é muito ruim, isso causa um senso de frustração muito grande na sua vida. E isso é extremamente ruim, isso é extremamente prejudicial para a sua vida física, emocional, intelectual e espiritual. Então, tome muito cuidado com isso, né? Você já teve a sensação e a consciência de que você estava longe de acertar o alvo? Muitas vezes eu tenho essa sensação, né? E quando você tem essa sensação, o desapontamento ele vem batendo e volta a bater muito na sua vida. E muitas vezes nós não diagnosticamos isso e isso passa a ser parte da minha vida, causando um desapontamento constante. A grande pergunta, eu quero que você preste atenção aí, eu quero que você eh, veja isso e que você entenda isso de uma vez por todas. Olha só, de onde vem a sensação de desapontamento e frustração da sua vida? Pensa aí, porque eu tenho certeza que você vai ter resposta para isso. De onde vem essa sensação de desapontamento e de frustração? Posso dizer aqui para você que a resposta mais comum é falta de autoestima, a inaptidão para aceitar as coisas. Então, olha só que coisa interessante. E além de causar essa sensação de desapontamento e frustração, entra junto nessa história uma coisa chamada ansiedade. O anseio de muitas vezes querer fazer algo para mostrar maturidade que supera a espiritualidade verdadeira que está dentro de mim e que precisa ser trabalhada, precisa ser estudada e precisa ser lapidada. E muitas vezes o que acontece é uma coisa muito simples, gente. Muitas vezes nós estamos achando que tudo é autossuficiente na minha vida. Isso pode ser autossabotador também, porque vai destruir a sua vida. O anseio supremo de Deus é que você faça a vontade do Pai. Esse é o anseio maior e esse é o anseio que você deve ter e você deve estar buscando neste momento. Então vamos lá, entenda isso.
Vamos entender o desapontamento universal. Aqui eu vou contar uma história para você que você já deve ter assistido. E quando eu vou e ao falar, o nome do personagem vai revelar a idade de muita gente. Você conhece a história do marinheiro Popeye? Quem nunca assistiu esse desenho, não é? Esse desenho é fantástico, mas temos que, hoje, ao ver esse desenho através da internet, através do YouTube, não passa, acho que não passa mais na televisão, mas quando você vê esse desenho através da internet, você tire lições importantes para a sua vida. Eu quero falar algumas coisas importantes nesse desapontamento universal. Quando o Popeye se sentia frustrado ou desapontado, ou não sabia muito bem o que fazer, o que ele declarava? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu quero que você grave essa frase, quero que você escreva ela em algum lugar. Escreva aqui na mente, escreva aqui no coração. Eu sou o que sou. E nós vamos entender o que essa frase tem para a minha vida e para a sua vida. Então, olha só, quando o marinheiro Popeye se sentia desapontado ou frustrado, ou não sabia muito bem o que fazer, ele dizia esta frase: Eu sou o que sou. Marinheiro Popeye. Pup, pup. Lembra disso? Então, olha só, se nós analisarmos o desenho, ele nunca passou por uma terapia, ele nunca recebeu uma boa educação porque ele era carrancudo, ele era um lobo do mar, ele era um marinheiro, ele vivia no mar, ele fumava seu bom cachimbo e era apaixonado por Olivia Palito, né? E, e uma das coisas importantes dessa história de Popeye é que ele era incapaz de impedir ou de fingir ser outra coisa. Veja bem, a vida simples desse marinheiro trazia na sua consciência de que ele era lobo do mar, um simples marinheiro, ele era amante de um bom cachimbo, ele gostava de Oliva Palito. E olha só que coisa interessante, ele não sabia, ele era incapaz de fingir ser outra pessoa. Ele era senhor da sua própria história. Mas olha só, vamos ao caso de Popeye. Diante de todo esse comentário, diante do que eu falei para você agora, eu sou o que sou, ele nunca passou por uma terapia, mas ele tinha consciência de que ele era um lobo do mar, um marinheiro, ele, ele tinha essa coisa, né, de ser truculento. Olha só, mas todas as vezes que você assiste e começa hoje a analisar, você vê que os comentários de Popeye eram tristes. E havia ali uma certa tristeza em cada palavra. Mas veja bem, será que cada palavra que a gente identifica com Popeye não é porque ele queria justificar as suas próprias deficiências? Muitas vezes existem tristezas em nossos comentários porque nós estamos querendo ou nós tentamos justificar as nossas próprias deficiências. Irmãos, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Quantas pessoas estão com semblantes tristes para justificar uma deficiência que hoje, se colocasse diante de Deus, poderia ser trabalhada, lapidada para se tornar uma grande eficiência e não uma deficiência. No caso de Popeye, não havia nenhum prognóstico de crescimento ou de transformação. Por isso que ele sempre falava, eu sou o marinheiro Popeye. Pup, pup. Entendeu? Veja bem, e muitas pessoas estão nessa situação. Então, diante dessa situação que a gente vê do marinheiro Popeye, eu quero passar duas coisas que nós podemos ter diante da situação que nós vemos na vida de Popeye. O marinheiro Popeye, primeiro, é o desapontamento, e o segundo é a esperança. Popeye oferecia uma única coisa e era o que ele era exatamente. Não espere grande coisa de Popeye. Por quê? Popeye alimentava as suas esperanças na frase:
Eu sou. Gente, isso aqui é fantástico para gente. Porque muitas vezes existem pessoas que, para justificar as suas deficiências, para esconder o seu desapontamento e para dar esperança ou uma falsa esperança, essa pessoa, ela não, ela simplesmente alimenta uma esperança dizendo: eu sou o que sou. Olha só que coisa interessante, gente. A raça humana está igualzinha hoje. A raça humana está no mesmo caminho idêntico de clamor ao de Popeye. Para alimentar a esperança do Popeye, ele dizia: eu sou o que sou, eu sou marinheiro Popeye. Lembram disso? Isso alimentava a experiência, mas ele era deficiente por dentro. Ele tentava justificar, buscando uma esperança para justificar as suas deficiências. Agora, acredito que em algum momento da sua vida você já disse essas palavras. Eu sou assim mesmo, eu sou o Dinei, e quem quiser que entenda que eu sou o Dinei. Eu sou o Dinei. Então, gente, esse é o desapontamento universal. Vamos entender agora o que é desapontando Deus. Desapontando Deus. Então, olha só, o termo é muito pertinente. Por quê? Será que nós não estamos desapontando Deus ao invés de estarmos agradando a Deus? Será que não estou vivendo uma vida que Deus está apontando para mim? Deus está apontando uma vida e eu não estou levando essa vida para a qual eu fui chamado? Será que eu não estou cumprindo o meu chamado? Então, muitas vezes, eu estou desapontando Deus exatamente por causa disso, porque Deus está me apontando, dizendo o que eu tenho que fazer, e eu não estou entendendo o que Ele está sinalizando para a minha vida. Então, olha só. Então, é mais ou menos assim. O pai diz: eu sou o que sou. Então, eu estou sinalizando que tomei o papel de Deus, o papel central de Deus, e eu quero ser o próprio Deus na minha vida. Então, esse desapontamento é exatamente isso: é você tirar Deus de lado e de você se colocar no centro de todas as coisas. É você ser o que Deus não chamou você para ser e fazer coisas que Deus não chamou você para fazer. Então, olha só, o marinheiro Popeye era exatamente isso. Ele tirou o centro de todas as coisas e colocou ele como pessoa o centro de todas as coisas. Então, olha só, quando você começa a ser o centro de tudo e você achar que você pode fazer todas as coisas, que você vai realizar todas as coisas, olha só que coisa que aparece, uma coisa que aparece aqui. Eu preciso me recusar a deixar ser Deus e apontando para mim mesmo esse lugar central. Eu preciso recusar isso. Eu preciso deixar de ser o centro de todas as coisas e deixar que Deus seja o centro. Eu preciso deixar de ser o que eu sou para ser o que Deus quer que eu seja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, olha só, a humanidade está nesse sentido, a raça humana está nesse sentido. Ela está tirando Deus do centro, está colocando ela no centro. E quando isso acontece, você está se permitindo ser o que Deus não quer que você seja e que você vá fazer coisas que Deus pediu para você não fazer. Então, nessa manhã, recuse-se a deixar de ser, recuse-se a deixar Deus ser Deus, no sentido de ele está apontando, então deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Recuse você ser Deus, mas deixe Deus ser Deus. Então, olha só, eu quero aqui, Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Paulo, em Gálatas 4,19, vou ler uma parte do versículo, diz o seguinte: olha só esta afirmação. Paulo fala o seguinte: estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, olha só, Paulo, ele já tinha essa intenção. Qual era a intenção de Paulo?
fazer com que Cristo seja formado nele. Para que isso aconteça, eu preciso deixar de ser quem eu sou para ser o que Deus quer que eu seja. E é por isso que aquela primeira afirmação que a gente falou, né, de, Sonei, diz o seguinte: agora eu estou entendendo que a minha jornada é ser o que Deus chamou para eu ser. E aí eu me entendo quem eu sou. É verdade, gente. É verdade, e isso é muito importante para nós. Então, o objetivo desse estudo é crescimento. É viver como se Jesus tivesse domínio total e desimpedido sobre o nosso corpo. Então, olha só, um erro muito grande que as pessoas cometem é achar ou considerar que vida espiritual é mais um aspecto da existência, paralela e bem distante da vida financeira ou profissional. Gente, a vida espiritual é tão importante quanto a vida profissional e financeira. Eu vou dizer, é mais importante. Porque olha só, existem pessoas que cuidam mais da sua vida financeira para que não exceda o orçamento mensal do que você iniciar uma, uma jornada de crescimento espiritual. Tem gente que está muito mais preocupado com o orçamento, de não estourar o orçamento. Não estou dizendo que está errado. Você precisa se preocupar em não estourar o orçamento para você não se endividar. Mas existem pessoas que estão sendo regidas por isso. Existem pessoas que estão sendo conduzidas por orçamento, estão sendo conduzidas pela vida profissional e estão esquecendo da vida espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, creia nisso que eu vou dizer para você, eu vou chegar mais pertinho da câmera para que você possa entender o que eu vou falar. Creia nisso. Deus está interessado em. Quer que eu reforce? Olha, Deus está interessado em sua vida espiritual. É, gente. Por que que Deus está interessado na nossa vida espiritual? Porque nós somos uma obra de arte. Nós somos uma obra de arte na presença de Deus. É aí que entra a palavra poema. E nós vamos entender essa palavra, que é fantástica para que nós possamos crescer dentro da vida que Deus tem para nós. Né? Você foi criado é, como não? Você foi criado para ser uma obra de arte, uma obra-prima de Deus para viver aqui na terra. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios 2:9. Ele diz assim: porque nós somos poema de Deus. Ou seja, porque nós somos criação, porque nós somos obra de arte. Então, o que eu preciso fazer? Gente, nós precisamos reconhecer e entender que Deus te fez para você conhecer a unidade com Ele e com os outros seres humanos. Irmãos, Deus nos fez para isso, para relacionar com Ele, com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é difícil, mas também não é tão fácil. Mas nós precisamos entender que a bondade de Deus nos cria ou nos traz para fazer com que esta natureza decaída que sou eu e você, nós possamos entender que como obras de arte eu posso ter desapontamentos, viver uma condição de frustração comigo mesmo, mas não é o estágio final, não é o ponto final da minha vida. O ponto final é o crescimento, o alvo é o crescimento. E é por isso que nós precisamos, como obras de arte que nós somos, ser desfigurados dessa natureza caída para sermos transformados, para que a metamorfose ocorra não somente em partes da minha vida fragmentada, mas que toda a minha vida seja tomada pela presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso?
Deus não quer uma partezinha sua. Ó, Deus não quer uma partezinha sua, Deus quer todo você. Ele quer você de uma forma única. E é por isso que nós somos criação de Deus. Pela bondade de Deus, Deus nos criou e de uma forma trágica nós nos tornamos natureza decaída, mas não é o fim. Não é o fim. Deus nos está nos dando a oportunidade de nós sermos transformados. E toda essa parte que foi fragmentada em natureza decaída ou caída, possa ser tomada agora no sentido de que nós possamos entregar toda a nossa vida a Deus. Por que eu falo isso? Porque Deus não quer uma parte da sua vida. Deus quer você inteiro ou por todo. Por que eu digo isso? Por uma coisa simples, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não aceita metade, ele quer você inteiro. Aí muitas pessoas, elas pensam assim, nossa, mas isso é muita soberba. Não, não é. Porque se nós somos parte da criação de Deus, Deus não quer a metade, Deus quer tudo. Deus quer a minha vida na totalidade. Olha só, eu vou ler essa frase aqui para você. Deus deseja que a história da raça humana não esteja apontada para o desapontamento universal, mas sim apontada para uma esperança indestrutível. Agora, o que é essa esperança indestrutível? Meu irmão, que é essa esperança indestrutível? Essa esperança indestrutível do Evangelho nada mais é do que nós nos apropriarmos não de um conto de fadas, mas de uma coisa real, de uma coisa que é real. A vida eterna é real. Frederick Wagner diz o seguinte, ele expressou o seguinte, ele escreveu que cada época produz conto de fadas próprios. Olha só, vamos no conto de fadas? No conto de fadas, o que você espera? Que a morte não signifique o fim, que o universo seja mais do que um terrário fechado. E por isso ficamos girando e repetindo histórias que contêm esperança de um outro mundo. Só que tem uma coisa aqui interessante e eu quero que você entenda, eu quero que você preste muita atenção. Conto de fadas, não são simples histórias sobre a transformação ao seu redor. Por que eu falo isso? Porque conto de fadas, o traço comum é de que no final do conto de fadas você encontre algo encantado. Um mundo maravilhoso, um mundo livre, um mundo belo, um mundo onde tudo é azul, onde as borboletas voam, onde tudo é maravilhoso. É mais ou menos você entrar no guarda-roupa e sair em Nárnia. E lembram desse filme? Né? Atravessa uma floresta e tropeça no chalé dos 7 anões. Isso é um conto de fadas. Esse mundo acaba se revelando muito mais próximo do que nós imaginávamos. Aqui eu quero abrir um parênteses no sentido de que você entenda algo muito importante. Não estou dizendo que você não possa ler contos de fadas. O que você não pode é deixar de fazer com que a realidade nós precisamos viver para ter maturidade espiritual não seja destruída por algo ilusório. Você não vai entrar no guarda-roupa e você não vai sair em Nárnia. Você vai entrar numa floresta, você não vai tropeçar no chalé dos 7 anões. E vou dizer para você, se você entrar numa floresta, você vai encontrar bichos. Se você não tiver um pouquinho de aptidão para sobrevivência, você é um sério candidato a ser devorado por essa floresta. Então, olha só que coisa interessante, né? Esse mundo que muitas vezes as pessoas criam ou estão criando, revela muito mais imaginação do que algo real. Muitas vezes as pessoas elas veem
sapos se transformando em príncipes, ou patos se transformando em cisnes. Isso é conto de fadas. Na vida real, não é bem assim. E como é que eu vejo que não é bem assim? É você olhar o Evangelho. O Evangelho é real. O Evangelho não é um conto de fadas. Por que não é um conto de fadas? Porque ele não te leva a um final imaginário ou ilusório. Ele leva a algo concreto e real. E é por isso que nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o conto de fadas pode ser contado por qualquer pessoa que tenha uma imaginação fértil, algo ilusório muito fértil. Mas o evangelho é real porque foi proclamado por Jesus, foi anunciado a existência desse evangelho, e esse evangelho também foi anunciado que está disponível para cada um de nós. Lembra Jesus dizendo: o reino de Deus está próximo? Quando Jesus disse isso, o reino de Deus está próximo, ele disse para que eu pudesse conhecer as boas novas da realidade de uma pessoa que vive com Cristo e a pessoa que não vive com Cristo. A pessoa que quer maturidade e busca maturidade para a pessoa que não quer maturidade e que vive brincando com o evangelho. Mas olha só que coisa interessante, né? E as boas novas, vamos dizer assim, os contos de fadas, as boas novas nos levam a algo real, a algo real. Mas ela anuncia um mundo caído, mas me mostra ou lhe mostra um mundo transformado. Porque o mundo caído não traduz toda a história do Evangelho. A história do Evangelho não é no mundo caído. A história do Evangelho é te levar para um mundo real, aonde este mundo possa ser vivido sem nenhum esforço, sem nenhuma força, sem nenhum tipo de estresse. O evangelho me leva para esse mundo, mas ele mostra ele mostra o mundo caído em que vivemos. E que aqui não é um conto de fadas, mas que eu preciso entender que existe outro reino tão real quanto a cadeira que eu estou sentado neste momento dando esta aula para você. Isso é muito interessante. Agora, olha só, vamos lá. C.S. Lewis traduziu essa esperança do seguinte modo: é uma coisa muito séria viver em uma sociedade de possíveis deuses e deusas. Pensar que a pessoa mais sem graça e desinteressante com quem conversamos pode um dia se transformar numa criatura que, fosse hoje, qualquer um se sentiria bastante tentado a adorar. Ou, então, em um terror, uma decadência total como só se encontra, se tanto, nos pesadelos. Até certo ponto, passamos o dia inteiro nos ajudando mutuamente a seguir em direção a um desses dois destinos. Não existem pessoas comuns. Você nunca desistiu como um simples mortal. Você nunca discutiu, desculpa, com um simples mortal. Nações, culturas, artes, civilizações, tudo é normal e sua vida um mosquito. Mas é com imortais que brincamos, trabalhamos, nos casamos e a quem desprezamos e exploramos, terrores imorais ou esplendores infinitos. É por isso que Jesus veio, para fazer com que a vida espiritual seja isso. Esse é o seu chamado, tornar-se o que ele determina de esplendor infinito. Irmãos, aleluia, como isso é bom. E nós estamos aqui já, não parece, irmãos, mas estamos aqui já com 43 minutos de aula. E parece que a gente está aqui há muito tempo, né? Mas entenda que Deus oferece a possibilidade de mudança. Deus oferece essa possibilidade, uma possibilidade de mudança. Vamos entender um pouquinho sobre a vida de Moisés? Naquele tempo, quando o povo estava sendo totalmente escravizado no Egito,
não havia nenhuma palavra de esperança. Mas Deus levantou um homem chamado Moisés, que passa por uma sarça. E acho que ele já tinha visto aquela sarça algumas vezes, em centenas de outras ocasiões. Mas um fato foi muito marcante na vida de Moisés. E esta foi a guinada que ele teve em sua vida. Ao invés de o guarda-roupa se abrir para Nárnia, a sarça estava em chamas por causa da presença de Deus. O relato bíblico ali diz o seguinte, que a sarça não se queimava. Ela não se queimava, né? E Moisés pôde ter visto isso de perto. Eu quero que você grave isso. A necessidade de você ver de perto. Isso é muito importante para o entendimento do nosso texto. Para você ver de perto, é preciso interromper a rotina diária e prestar atenção na presença de Deus. Você conhece a história toda de Moisés? Moisés foi levado para o deserto, o Moisés ficou um tempo com o seu sogro Jetro, ali ele teve tempo para pensar, tempo de arrependimento. Mas uma coisa interessante, se Moisés tivesse desviado o olhar dele, ele perderia o êxito, não existiria o povo de Israel, não poderia cumprir o seu chamado e ele perderia a razão da sua própria existência. Ele perderia a oportunidade de conhecer Deus. Mas veja bem, existe algo aqui muito interessante que eu quero passar para você. Será que nós não estamos nessas condições? Será que nós não estamos desviando o nosso olhar de Deus devido à correria do mundo, devido a tudo isso que nós estamos vendo de eleições, de movimentos e muitas outras coisas? Estou dando exemplo de eleições porque é o que está hoje em pauta, mas qualquer outra coisa. Mas olha só que coisa interessante, gente. Mas Moisés, ao invés de perder a oportunidade, ele agarrou a oportunidade e foi ver Deus de perto. E aí o que aconteceu? Deus tratou com Moisés, Deus tratou com as pessoas, com ele ali. E Moisés, imediatamente, depois do desafio lançado por Deus, imediatamente ele diz assim: quem sou eu para procurar o faraó? Lembram do marinheiro Popeye? Eu sou o que sou. Depois nós vemos as coisas acontecendo na vida de Moisés, dizendo: quem sou eu para ir procurar o faraó? Gente, aqui existe um desapontamento muito grande, tanto na vida de Moisés como na vida de Popeye, do marinheiro. Moisés, ele foi desafiado por Deus, viu tudo aquilo que Deus poderia fazer e mesmo assim ele se sentiu desapontado consigo mesmo. Ele diz: quem eu sou para ir lá falar com o faraó? Quem sou eu para falar com o faraó? Né? Mas olha só, nesse momento, Deus responde para Moisés de uma forma muito legal. Ele diz assim: eu sei muito bem de tudo isso, Moisés. Na verdade, nada disso tem importância, porque eu estarei com você. O sentimento de culpa que você carrega e suas incapacidades deixaram de ser a verdade absoluta a meu respeito. Gente, é exatamente o que está acontecendo hoje nas nossas vidas. Pessoas que não crescem espiritualmente, é exatamente isso, porque deixaram Deus ser a verdade absoluta em suas vidas. Mas Deus continua dizendo assim: você é o que é. Mas não só isso. Você é o que é, mas ainda não é o que será. Eu estarei com você. Olha só que coisa bonita. Eu quero repetir essa frase aqui para que você entenda. Você é o que é. Não tem como mudar a sua vida. Não tem como mudar. O Dinei é o Dinei. Acabou. Mas Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: mas não é só isso. Você é o que é, mas ainda não é o que será. Então, tanto para mim como para você, existe uma oportunidade de transformação muito grande. E Moisés pergunta aí depois, né, ainda com seus resquícios de desapontamento consigo mesmo, ainda pergunta: quem é o Senhor? Se o povo me perguntar, o que eu devo dizer?
Deus interpela a fala de Moisés e diz: Eu sou o que sou. Agora aqui entra uma coisa muito interessante. Por que que Deus poderia ter dito eu sou o que sou, mas o marinheiro Popeye, ao dizer eu sou o que sou, pupu, hã? Qual é a diferença de um para com o outro? Por que que eu posso então entender que Deus é o que Ele é e sempre o será? Olha só, a grande questão é a seguinte: o Pai disse eu sou o que sou, Deus disse eu sou o que sou, mas qual a diferença? Existem muitos Popeyes na vida humana dizendo exatamente isso. Então vamos aqui a alguns detalhes importantes, já estou caminhando para o final, vai dar tempo para a nossa aula, glória a Deus por isso. Mas vamos ver aqui alguns detalhes importantes na vida de Popeye, na vida de Deus. Então, Popeye, na vida humana, imperfeito, cheio de defeitos, lobo do mar, marinheiro, amante do cachimbo e assim por diante. Deus, perfeito, sem falha, não tem nenhum erro nele. Popeyes, na vida humana, cheio de dúvidas. Porque quando você diz que eu sou o que sou, lembra que eu disse? Quando você diz eu sou o que sou, você está tirando Deus do centro da sua vida e você está se colocando no lugar de Deus. Isso traz muitas dúvidas ao seu coração. E Deus? Qual que é a ação de Deus? Se Popeye é cheio de dúvida, qual é a ação de Deus? Absoluta em tudo. Não há dúvidas, não há variação, não há sombra de dúvidas na vida de Deus. Ou na presença de Deus. Os Popeyes da vida, instável. Muito instável, ele era truculento, o Popeye era briguento, ele é instável, né? E Deus, totalmente estável. Existe um equilíbrio tão grande, a presença de Deus, que nós muitas vezes desconhecemos e não sabemos colocar em prática. Aí o que acontece? Os Popeyes da vida são vulneráveis e variáveis. E Deus, rocha forte, rochedo forte, o meu baluarte. Deus em quem confio, invulnerável, porque Ele é Deus. Você percebe que muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós tiramos Deus do centro da nossa vida e o que acontece? Nós entramos no lugar de Deus e quando isso acontece, tudo se torna fardo pesado. O paz da vida, passivo às coisas do mundo. Deus, atemporal. É fora do nosso tempo. Ele não está sujeito às coisas desse mundo. E é por isso que ele pode dizer: eu sou o que sou. Alguns Popeyes da vida não conhecem a si mesmo. Eu não sei nem quem eu sou. Lembra? Eu acabei de falando sobre isso também. Mas e Deus? Conhece e sabe todas as coisas. Os Popeyes da vida são fragilizados. E Deus? Fortaleza. Os Popeyes da vida são dependentes de si mesmo para gerar algo em si mesmo. Deus, suficiente em si mesmo, e gera algo em si mesmo para nos abençoar. Olha só. E é por isso que nós devemos conhecer Deus em sarças ardentes. Eu preciso ver de perto. Encha-se de esperança. O nosso Deus é o grande eu sou. Ele pode chegar e dizer: eu sou o que sou. Quando ele fala isso, quando Deus fala isso, ele está dizendo: venha me conhecer na intimidade. Venha me conhecer quem eu sou, porque eu não mudo. Eu não tenho variação nenhuma. Eu sou o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Mas o que acontece conosco? Nós mudamos. E é por isso que a vida que você sempre quis. É a vida que você sempre quis. Ser dono de si mesmo, ser dono de você,
ser dono da situação, ser dono das coisas, isso te faz perder a esperança e te frustra demais e te desaponta demais. Mas existe uma esperança. Deus tem uma vida totalmente nova para você. Então, encerrando esta aula, indo para o final, eu quero dizer para você o seguinte: o objetivo principal desses 12 momentos de estudos que nós vamos ter, os 12 momentos nada mais é do que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser transformados. Nós que precisamos entrar nessa metamorfose. E eu vou dizer para você, é agora. A metamorfose é agora, começou agora a metamorfose. Olha só que coisa interessante. As crianças, em muitas situações diversas e até mesmo em brincadeiras, usam essa frase. É o grito de guerra deles. É a hora da metamorfose. Por que que eu falo isso? Se você tem uma certa idade, se você já passou por grandes experiências nesse mundo, você vai ver que é o grito de guerra nada mais, nada menos do que dos Power Rangers. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é eles que diziam, é eles que dizem sobre isso, né? É sobre essa é hora de morfar, né? É hora de transformação. É isso que eles falam. Então, olha só que coisa interessante. Eu quero que você entenda, a transformação é agora, é já. Gente, é nesse momento, o desejo de transformação existe no coração de todo homem. Você não foi criado para continuar da forma que você está. Você não foi criado para continuar da forma que você está. Se você está me assistindo é porque você quer ser transformado. E olha, eu vou dizer para você, muitas pessoas buscam livros de autoajuda, fazem terapias, se inscrevem em academias, fazem promessas no início do ano novo, mas nada disso adianta se você não entender que você precisa buscar uma transformação, porque existe no seu coração e no coração de cada homem o desejo de transformação. Por quê? Quando você se transforma, é aí que entra a essência da esperança. Aaron Beck diz que a crença mais tóxica para um relacionamento é a de que a outra pessoa não é capaz de mudar. Então, vamos entender essa palavra metamorfosear. Ela vem do grego e é muito usado no Novo Testamento. Ela tem o sentido dela tem no livro inteiro, mas no Novo Testamento ela tem muito mais fácil de encontrar. Então a palavra vem, né, morfo, corresponde à formação real e interior da natureza essencial de uma pessoa. Ele é empregado para descrever a formação de crescimento de um feto no útero da mãe. Então, quando a criança está sendo gerada, ela está sendo transformada. Ela começa piquititica, pequenininha, e vai crescendo dentro das semanas gestacionais que existem na raça humana, que são 9 meses. Aí o que acontece é exatamente isso. Ela começa a ser uma formação real e interior da natureza essencial de uma pessoa. Né? Podemos afirmar, eu quero passar para você exatamente isso. Podemos afirmar, de certa forma, que encontramos em uma espécie de processo de gestação espiritual. Eu acredito que eu estou nesse processo de gestação espiritual e você também. E se você ainda não entrou, esse é o desafio. O objetivo é transformação. O objetivo principal desse estudo é transformação. E Paulo usou a palavra em Gálatas, até que Cristo seja formado em nós, em vós ou em vocês. Em Romanos, Paulo cita o seguinte: conformes à imagem de seu filho. Isso quer dizer ter a mesma forma que a outra pessoa, moldar algo até lhe conferir uma semelhança duradoura. Isso é deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui porque é metamorfosear. É exatamente isso. É metamorfosear, né? Então, olha só a relação. A relação de crescimento espiritual é um processo de modelagem. É um processo onde eu e você seremos lapidados.
E devemos estar para Cristo como a imagem está para o original. No mesmo livro de Romanos, Paulo alerta os seus leitores a não se amoldarem ou se conformarem com este mundo aqui, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Gente, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser transformados na mente e trazer para o coração, para que eu e você nós possamos viver de forma diferente. Entenda isso, eu vou repetir 2 vezes. Eu espero que você grave, escreva isso. O principal objetivo da vida espiritual é a transformação humana. O principal objetivo da vida espiritual é a transformação humana. Porque quando a metamorfose acontece, não apenas faço as coisas que Jesus teria feito, mas descubro que quero fazê-las. Quando a metamorfose acontece, não apenas faço as coisas que Jesus teria feito, mas descubro como quero fazê-las. É mais ou menos assim. Eu não ando por aí tentando acertar. Apenas me torno o tipo certo de pessoa. Ok? Entendeu? Capite? Captou aí o que nós estamos estudando? Então é exatamente isso. Não ando por aí tentando acertar, mas me torno o tipo certo de pessoa. Eu gostei demais dessa frase quando eu entendo a transformação. A transformação, ela não é para achar que eu sou melhor do que você ou melhor do que qualquer outra pessoa, não. A transformação acontece não apenas para fazer as coisas que Cristo teria feito, mas descobrir que quero fazer. Veja bem, aqui está dizendo quero fazer. Não está dizendo que você vai fazer ou irá fazer. Não, você vai ser colocado em movimento para fazer e querer fazer o que Cristo fazia. Ok? Então, nós precisamos entender isso. Não adianta ensinar pessoas para onde eles irão após a morte, mas nós temos que ajudá-los a descobrir uma vida interior mais rica, mais cheia da presença de Deus, entrar na presença do Senhor, entrar no Santo dos Santos, não entrar numa campanha de prosperidade para se tornar mais rico, ser mais abastado. Não estou dizendo que nós temos que fazer isso. Não estou dizendo que também se você faz, está errado. Mas você precisa entender que isso não é o princípio da sua vida. O princípio da sua vida não é você ser abastado, ser rico. O princípio da sua vida é você receber transformação para que você entenda não como vai ser depois da morte, mas como você pode ter hoje uma vida interior muito rica e muito produtiva. Por quê? Porque o objetivo principal da vida espiritual, o objetivo principal da vida espiritual, ou o objetivo básico da vida espiritual, é a regeneração da raça humana. É a regeneração. Então é isso que eu preciso entender. E nós estamos muito preocupados em como vai ser depois da morte, como vai ser o apocalipse, como vai ser Jesus voltando, como vai ser. E nós estamos deixando de viver as maiores riquezas que Deus tem para a vida do ser humano, que é a regeneração da sua vida em Cristo Jesus, tornando-se cada vez mais rico diante do Pai. Aí sim, aí nós começamos a entender o que Cristo deixou para nós ali quando ele disse para nós, quando passou por aqui, que o mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É uma verdade, irmãos. Eu quero concluir esse estudo dizendo o seguinte: o objetivo principal desse estudo é fazer você aprender em como aproveitar cada instante
cada atividade da sua vida em propósitos metamórficos. Ok? Você entendeu isso? Você entendeu o que eu estou dizendo? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Então, gente, é exatamente isso que nós precisamos. O objetivo principal é que você é, pegue cada instante da sua vida, cada atividade que você vai fazer e faça isso, faça esse momento mais rico da sua vida em Cristo Jesus, em propósitos metamórficos. Porque é hora da metamorfose. E eu creio nisso, eu sei que Deus está falando comigo e Deus está falando com você também, em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor e na bênção de Deus. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o Senhor nesse momento. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós estamos recebendo através desse livro. Está baseado naquilo que Paulo diz. Nós precisamos sofrer para Cristo ser formado em nós. Isso significa que nós temos que abandonar muitas coisas e deixar muitas coisas de lado. Mas nos ajude a estarmos cada vez mais firmes e fortes no Senhor para que nós possamos entender que o melhor ainda está por vir. Ajude não somente a mim, mas a todos aqueles que estão ouvindo agora e assistindo esse vídeo, que eles possam pegar cada instante da sua vida, cada atividade da sua vida e transformá-los em propósitos metamórficos, aonde serão ali, ó Deus, momentos de transformação. Assim como a lagarta, ela precisa de um tempo para ter a metamorfose e ali virar uma borboleta. Nós possamos entender o nosso tempo. Senhor, nós queremos conhecer o grande eu sou, mas eu não sou nada se o Senhor não estiver sendo o centro da minha vida em todas as coisas. Muito obrigado, Deus. Abençoe a cada um, eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou, deixa um joinha, não esqueça de colocar aí o seu like e ajude a gente a divulgar esse estudo, porque eu sei que esse material é de riquíssima qualidade. Então que você possa ser abençoado pelo Senhor neste momento. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Lembrando sempre que, agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você e até breve no próximo estudo, A Vida que eu sempre quis e a que Deus sonhou para mim. Então, fique na paz e até breve. Tchau, gente. Deus abençoe.